que as palavras dos nossos lábios, que o meditar do nosso coração sejam, portanto, agradáveis diante de Ti, Senhor Deus nosso. Que a nossa adoração, que o louvor que ora Te rendemos, Senhor, seja a manifestação de um coração grato e de um coração que reconhece aquilo que o Senhor fez e faz por nós. Como também, Senhor, acima de tudo, aquele a quem servimos e a quem adoramos. O eterno Deus, o supremo Deus, a majestade augusta. Receba, Senhor, a nossa adoração. É a nossa oração, em nome e no amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos cantar o hino Achei um Bom Amigo. Você que está aí em casa poderá abrir no seu inário no número 113 e assim louvar juntamente conosco, ou poderá acompanhar através da projeção que estaremos fazendo para que você possa ler e cantar junto conosco, tá certo? Hino Um Bom Amigo, 113. Vamos louvar todos com alegria ao Senhor. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador, amador, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, eu siga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Sei fiel, obediente a quem viver. Está sempre a meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subirei, da glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim.
Nosso convite ao louvor encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, sendo agora no capítulo 17, nos versos 22 a 24. Lucas, capítulo 17, 22 a 24. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Esta é a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, em que ele mostra e demonstra o desejo dele, que logicamente nunca será frustrado. Aquilo que ele roga diante do Pai certamente acontecerá, e a glória dele se manifesta na proporção em que o adoramos, em que o servimos com o coração íntegro, com o coração regenerado por ele mesmo. Nós vamos cantar o hino, o Nome Santo, que é o número 37. Vocês podem abrir o hinário de vocês ou podem acompanhar conosco. E logo depois também iremos cantar 2 cânticos. O Nome Santo, número 37 do hinário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor. Isabelita. Aquela potinha.
nós ainda vamos cantar 2 cânticos de louvor ao nosso Deus, Divino Companheiro e Esquadrinhemos Nosso Caminho. Primeiro, Divino Companheiro é o louvor que nós iremos agora cantar ao Senhor nosso Deus. Convido todos a louvar juntamente conosco com esse cântico. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e já dissipasse toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 21. Abram suas Bíblias, porque nós vamos fazer agora uma leitura responsiva. E, logicamente, você estará em casa acompanhando e juntamente conosco. Os que aqui estiverem farão a leitura responsiva a partir do versículo 1 até o verso 19. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 21, do 1 até o 19. Diz assim a palavra de Deus, vou ler os versos ímpares e os irmãos responderão com os versos pares. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer?
Responderam-lhe: não. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo, que quando eras mais moço, tu exigias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te exigirá e te levará para onde não queres. Todos. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me, segue-me. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós, que nós o amemos de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, e que sigamos a esse mestre amado, a esse mestre querido. Esse é o momento também do nosso ofertório, é o momento em que nós mostramos a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, ou tudo aquilo que encerra o nosso culto. Devolver é entender que o culto consiste em louvor, em exaltar, em confessar, em agradecer, em ofertar, em ouvir, testemunhar. O culto é saber que, tendo o véu se rasgado de alto a baixo, o acesso é agora imediato, porque Deus veio morar em nós, como Ele nos havia prometido. E isso nos faz, nesse momento em que já cantamos ao Senhor, lemos a Sua palavra, elevamos os nossos pensamentos em orações, e tudo aquilo que temos feito aqui diante dEle, agora é o momento de mostrar que somos gratos, porque Ele sempre será o nosso provedor. Nada lhe damos sem que tenhamos recebido dEle primeiro. Quando devolvemos ao Senhor,
fazemos tão somente em manifestação da nossa alegria, da nossa gratidão, da nossa dependência nesse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Vamos, portanto, entoar o hino Alegria e Gratidão, que é o número 55 do nosso inário. E enquanto estivermos cantando esse hino, os irmãos que tiverem trazido os seus dízimos poderão depositar no gasofilácio. Pode deixar, cara. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei a Ele canto de exultação e amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus quem envia chuvas e os montes faz florir, que o vale exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Nosso convite à adoração encontra-se no texto. Lá mesmo. Não sejam envergonhados, é o Salmo, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e até as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. O tema da nossa mensagem é a caminho de Emaús, e é isso que nós estaremos estudando a partir do texto de Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 35. Assim nos diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Sucedeu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleófas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências
desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai, que a tua palavra tão preciosa, que tem calado continuamente em nosso coração, produza em nós o conhecimento, a sabedoria tão necessária para entendermos a grandeza da pessoa de Cristo Jesus e de tudo quanto diz respeito à sua vida durante os dias de sua peregrinação, bem como, Senhor, tudo aquilo que foi o eterno propósito de Deus realizado na vida do seu unigênito Filho, Jesus Cristo. Que a nossa adoração seja também, Senhor, o ouvir silente, com as nossas mentes, os nossos corações dispostos para sermos edificados pela Tua Palavra. É a nossa oração e o nosso rogo, em nome e no amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados, uma das máquinas mais fantásticas que Deus colocou em nós foram os olhos. Através dos olhos nós contemplamos as maravilhas criadas por Deus para o nosso deleite, para o nosso prazer. Nossa visão ela tem uma capacidade que impressiona de enxergar corpos, objetos, quer seja a distância quase infinitas, como de igual forma, mesmo que estejamos próximos, não conseguimos ver coisas
pequenas. Eu conversava nesses dias com meu irmão, reverendo Eldi, na quinta-feira, e falávamos sobre esta propriedade de ver, já não tão usada quando se faz necessário um exame mais acurado de determinadas situações. Nós já não mais nos assentamos e olhamos. A minha mãe dizia que a gente tinha que olhar 10 vezes para dizer uma verdade daquilo que nós queríamos expor. Hoje as pessoas dizem 10 mentiras e nem se importam se o que está dizendo é verdade ou mentira, porque também nunca constataram, nunca examinaram, nunca perscrutaram, nunca debruçaram sobre determinadas coisas para ver, para enxergar. E nós tecíamos comentários ainda de como Jesus, ele fazia questão não só de que lhe ouvissem os ensinos, os sermões, as mensagens, mas que vissem, que enxergassem, que constatassem pelo olhar, pela visão acurada, os acontecimentos, os prodígios que ele realizava. Por exemplo, Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Esse é aquele famoso texto em que os discípulos vão perguntar a Jesus, enviados por João, que estava na prisão, se ele era de fato aquele que haveria de ser o enviado de Deus, o Messias, o Cristo. E Jesus disse: olha, vão e digam para o João o que vocês ouvem e o que vocês veem. Em outra oportunidade, Jesus encontra-se com Natanael, porque Natanael foi chamado para conhecer a Jesus. E diante daquele convite, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E aí Felipe disse para ele: Natanael, vem e vê. Vem e vê. Isso nos faz, amados, refletir. Estaria, portanto, nossa geração, esta geração que vivemos nos dias atuais, dentro do contexto em que advertências que foram feitas aos que se deixavam persuadir somente pelo ouvir, sem que houvesse neles entendimento da fé que vem pelo ouvir? O quadro desse texto escrito apenas por Lucas nos mostra uma situação em que aqueles que, lado a lado com Jesus, em uma caminhada para uma aldeia chamada Emaús, após a sua ressurreição, não conseguem ver, não conseguem enxergar, não conseguem compreender que aquele que caminhava lado a lado e discursava e dissertava sobre as Escrituras fosse Jesus. De igual forma, idêntica, aconteceu também com aquelas mulheres, quando foram embalsamar o corpo de Jesus, e que somente quando Jesus chama particularmente Maria, é que ela reconhece que era o seu Senhor, porque até então achava que era um jardineiro, que cuidava daquele ambiente onde se encontrava sepultado Jesus. Observem que em todos havia algo em comum. E o que eu vejo em comum em todos esses personagens é a incredulidade. Mesmo os discípulos tendo sido avisados de que era necessário que Jesus fosse entregue às autoridades, de que era necessário ele padecer em suas mãos, de ele ser morto, de ele ser crucificado, mesmo assim ele haveria de ressurgir para alegrar novamente o coração dos seus discípulos, mas eles não creram. Então é isso que acontece com essa geração? Quando dia após dia a palavra é pregada, contudo,
A fé se esvaiu, esvaneceu, desapareceu do coração das pessoas? Muitos se dirigem para esses locais de culto, contudo, não veem mesmo tendo os olhos e nem ouvem, mesmo que escutem com seus ouvidos as mensagens. É isso que está acontecendo com a nossa geração? Dia após dia? Ou somos nós, amados, os pastores deste século, que mais preocupados com a erudição do que com a piedade, deixamos de mostrar que nossa pregação não pode consistir somente numa linguagem persuasiva, mas em demonstração do Espírito, de poder, para que o povo possa crer? Ó irmãos, me perdoem, se essa tem sido a minha conduta com vocês. Ó Divino Espírito, caia sobre os teus escolhidos o teu amor, o teu poder e graça, para que ouçam e vejam a Jesus, somente a Jesus, o Jesus revelado nas Escrituras, e assim haja credulidade, creiam, haja fé. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Observem, amados, que neste relato Lucas faz menção de 2 discípulos que até então não são mencionados entre os discípulos de Jesus, porque não são mencionados nominalmente, de forma que pudéssemos reconhecê-los. Eram 2 discípulos humildes, a quem Jesus, depois da sua ressurreição, aparece nessa estrada, que era caminho para Emaús, uma aldeia, e Jesus se acerca, se aproxima deles e conversa com eles. E acompanhando, amados, o desenrolar dos acontecimentos, desde a crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, o que causou entre os discípulos foi a notícia desse último evento, e já haver falado com algumas mulheres. A notícia que concorria então era de que Jesus havia ressuscitado. As manchetes dos jornais falavam da ressurreição, contudo, era algo que na percepção e na incredulidade dos corações de seus discípulos, algo inconcebível, inimaginável de acontecer. Não há relato de que residissem naquela cidade, mas diz-nos que seguiam para Emaús, que era distante de Jerusalém uns 60 estádios, ou 11 quilômetros, 12 quilômetros aproximadamente. E também nos diz que a conversa girava em torno desses últimos acontecimentos, ou seja, a crucificação de Jesus, o sepultamento de Jesus, o tempo em que ele se encontrava desde a sua morte até aquele momento na tumba, também das boas novas levadas pelas mulheres que tinham tido uma visão sobre a ressurreição, sobre a aparição de anjos falando com elas. E o versículo 15 e 16 diz que enquanto eles conversavam, enquanto eles discutiam, Jesus se aproxima e ia com eles. Mas os olhos deles, irmãos, cegos de incredulidade, estavam impedidos de reconhecer que ali estava o seu mestre, o seu Senhor, Jesus Cristo. A discussão, eu imagino, era tão intensa que nem sentiram a aproximação de Jesus, de que ele se coloca lado a lado com eles. Nem sabe se Jesus vinha do sentido contrário, ou se Jesus os ultrapassa, ou está ali lado a lado com eles. Não dá nem para perceber o que é que está acontecendo.
Diz aí que Jesus se aproximou e ia com eles, já caminhava com eles, passo a passo. Da mesma forma, irmãos, não reconheceram, não fora reconhecido por aquela que o confunde, imaginando ser o jardineiro dos sepulcros. O que há em comum entre aqueles personagens que viram Jesus e não reconheceram imediatamente? Teria Deus cegado-lhes os olhos para que não percebessem que era Jesus? Ou seria por terem chorado tanto e os seus olhos ainda lacrimejando, não conseguiam mais distinguir o seu mestre amado a falar com eles e estar defronte deles? Ou seria o corpo de Jesus ressuscitado tão diferente que não havia em sua nova aparência algum resquício da que fora anterior, a não ser quando mostra-lhes as marcas dos cravos nas mãos, ou quando a entonação da sua voz ao pronunciar o nome, ou a fazer algo comum como partir o pão e dar graças, é que despertou neles a percepção de que aquele que estava diante deles há muito tempo era o seu mestre, era Jesus. Que tragédia aquela! Que tragédia! Onde os seus discípulos, por causa da incredulidade em seus corações, não reconheceram, nem mesmo quando Jesus conversava, quando Jesus expunha os fatos acontecidos, comparando-os com a Escritura, para que eles, quem sabe, percebessem. E mesmo assim, diante do conhecimento que ele manifestava, versado desde Moisés, irmãos, por toda a Escritura, mostrando que era necessário que aquilo que aconteceu fosse acontecer, mas eles pararam ali, pararam no túmulo e não conseguiam sair do túmulo, não conseguiam sair da morte de Jesus. Eles não conseguiam dar um passo adiante. Esse é o perigo que passa a presente geração. Muitos são apenas frequentadores dos cultos, ouvintes de pregações e até mesmo leitores assíduos, mas seus olhos espirituais não conseguem perceber nas exposições da Escritura a pessoa singular de Jesus Cristo. Dia após dia, semana após semana, no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas possíveis, em todos os meios de comunicações que chegam ao conhecimento do homem, chega também a palavra, e mesmo assim as pessoas continuam cegas no seu entendimento, não conseguem perceber o Senhor Jesus Cristo, não conseguem enxergar a Jesus. Quantas vezes havia Jesus exposto o que haveria de acontecer consigo? Quantas vezes a Bíblia, de forma pormenorizada, relata tudo o que ocorreria com Jesus ao se entregar para ser morto. Portanto, amados, o convite é: vinde, ouvi e vede, ele ressuscitou. Vinde, ouvi e vejam, ele ressuscitou, ele vive, ele está às portas. Pois isso é o que ele falou, e é isso que vai acontecer nesses últimos dias. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais, como se ele não soubesse. E eles param entristecidos diante dessa pergunta. Duas perguntas importantes de quem se preocupa com o próximo diante de uma determinada situação. São perguntas tão relevantes e intrigantes que demandam uma atitude imediata deles. Quando Jesus lhes faz a pergunta, eles param. Estancam. Amado, será que não nos temos deixado levar pelas inquietudes da vida, pelos afazeres, pelas demandas que a cada dia nos traz ao ponto de não
nos apercebermos do que é mais importante e urgente? A manifestação, a presença de Jesus em nossas vidas? Damos mais valor às coisas que estamos fazendo e realizando do que a presença daquele que é a coisa mais importante para a nossa existência, para a nossa vida. Será que por ver diariamente imperar em todo o âmbito da sociedade a maldade, a malignidade, a injustiça, a corrupção, a falta de amor e compaixão, terminamos também perdendo a esperança, a fé, a certeza de que ele ressurgiu? Vemos a maldade perpetrada e dizemos, mas onde é que está Jesus? Se ele ressurgiu, por que acontecem essas coisas? Não é isso que as pessoas perguntam e indagam? Por que tanta injustiça? Porque a sociedade dominada, apavorada. Para Israel, defronte do Mar Vermelho, a ordem dada a Moisés foi: diz ao povo que marchem. Creio que para nós, nesses dias de tanta velocidade, que nem percebemos mais, amados, os dias e meses passarem, ao ponto de ficarmos admirados quando olhamos para trás, que creio seja a hora de darmos uma parada como aquela dada pelos discípulos ali. Vivemos um mundo de velocidade. As coisas andam muito rápidas. As notícias chegam em tempo real. Ninguém mais já escreve uma carta, porque quando a carta chega, as notícias já chegaram. Ninguém escreve mais um telegrama, porque a notícia pelo telefone já chegou. Ninguém mais sai para casa e ninguém dá a notícia, porque quando chega lá, é ele que vai receber a notícia, porque a notícia já chegou primeiro. Parar para refletir, irmãos, em como temos vivido os nossos dias. Parar para observar como estamos nos relacionando no lar. Pararmos para ver como tem sido o relacionamento entre os cônjuges, entre os pais, entre os filhos, entre os irmãos, entre o trabalho que desenvolvemos, entre os vizinhos, entre os irmãos na igreja. Parem, irmãos, está na hora de parar um pouco, para que essa correria, oi, oba, tchau. Parar para esquadrinhar nossos caminhos, nossos relacionamentos com Deus, nossa vida de oração, nossos dias diante da Bíblia, tantas vezes fechada na estante, na cabeceira, ou dentro de um armário, de uma gaveta. A outra demonstração deles, além de parar, foi de entristecimento. Entristecidos, irmãos, devido aos últimos acontecimentos contrários às suas expectativas, às suas esperanças, aos seus projetos, aos seus planos, e que verbalizavam entre si em suas opiniões a respeito. Amados, a tristeza entorpece, embota a nossa percepção, a nossa mente. A tristeza freia as nossas ações. A tristeza, ela age igual ao medo, que gera o pânico e gera o travamento. Nós vivemos numa geração do mimimi. Ora bolas. Dias de autocomiseração. Assim você me machuca. Assim eu fico magoado. Assim. A pergunta de Jesus, talvez feita a nós hoje, deve nos levar, como aqueles discípulos, a parar e refletir o porquê de tanta tristeza, de tanta melancolia, de tantas nuvens sombrias sobre as nossas cabeças. Jesus quer saber, já que mal falamos com Ele, como percebemos a providência de Deus nas circunstâncias atuais. Ou as coisas acontecem porque um dia discurso outro dia.
Será que as coisas acontecem atabalhadamente, ao acaso, sem que haja controle das coisas? É isso que nós estamos percebendo? Como nós entendemos os decretos de Deus? Como nós entendemos a sua vontade e os seus juízos, como sendo parte integrante da história que ele escreveu acontecer a cada dia. Jesus quer que ele digamos o que é que nos preocupa. Sim, o que é que te preocupa de fato e de verdade. O que é que tanto falamos uns com os outros, ignorando que ele é o Senhor, que é onisciente Deus, e que nos calamos diante dele. Verso 18, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único, olha a ironia, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Lucas agora nomeia um dos discípulos que seguiam viagem rumo a Emaús. E o nome é Cleopas, a quem Eusébio, um dos historiadores, diz ser tio de Jesus, irmão de José, esposo de Maria. E que esta informação de que Cleófas era um irmão de José, pai de Jesus, chegou até ele através da família do Senhor. Contudo, não existe nenhuma outra menção dele, a não ser nesse verso. E Lucas colocou por alguma razão que ele não nos dá a conhecer. Sua pergunta é a resposta à indagação que Jesus lhes fizera sobre qual era a causa da preocupação e o que é que eles tratavam enquanto caminhavam, inquirindo ao que entrara na conversa deles se era o único que visitava Jerusalém e se mostra desinformado. E aí Jesus volta à pergunta: tudo bem, o que é estas coisas que acontecem? Quais eram estas coisas que aconteceram tão ultimamente em Jerusalém que preocupa vocês, que deixa vocês entristecidos, que deixa vocês conversando pelo caminho? Quais foram essas coisas? E aí eles explicaram o que aconteceu a Jesus. Olha bem como é que eles fazem a colocação. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e pronto. Param na morte, param na crucificação. Eles não sabem falar mais nada dali para frente. E Jesus continua a mesma linha de argumentação, forçando a falarem em seus próprios lábios, e não partindo de especulações, fazendo uma nova pergunta diante daquela arguição: quais, Cleófas, quais? Sabe, irmãos, nunca existiu na terra nenhum outro ser que tivesse tanto conhecimento sobre a psique do homem do que Jesus Cristo. A nossa geração conhece um tal de Sigmund Freud, de Carl Gustav Jung e todos os seguidores. Mas eles jamais penetrarão tão profunda e acertadamente na alma humana do que Jesus Cristo. Toda essa conversa, toda essa indagação é Jesus penetrando no coração deles, indo lá fundo, naquilo que estava mais oculto, naquilo que estava mais escondido deles, e quer arrancar, quer trazer à lume, quer trazer à luz aquilo para poder esclarecer as suas mentes, trazer luz às suas mentes. Como somos lentos para darmos respostas precisas e claras sobre determinados assuntos. E muitas vezes tentamos intimidar a quem nos argue, desqualificando em conhecimento. Não foi assim que aquele discípulo agiu,
será que só tu, de entre todas as pessoas que visitaram Jerusalém, não sabe dessas últimas coisas acontecidas, daquilo que é manchete nos jornais? Na explicação, ele vai primeiro referir-se ao personagem que os havia deixado tão decepcionados. Estamos falando de Jesus de Nazaré, olha só, revelando uma percepção tão limitada de Cristo, o Senhor. Era provavelmente um grande profeta como João Batista, mas fizeram com ele igual Herodes fizera a João, sentenciaram à morte e o crucificaram. Ele foi sepultado e até agora, nada. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Agora eles expõem a sua avaliação acerca não só da incredulidade, mas da desesperança, que era outro sentimento que os dominava. Incredulidade, tristeza, desesperança. Eles deixam transparecer a incredulidade de que Jesus fosse realmente o Messias e a desesperança de que aquele que havia sido sepultado, sendo já o terceiro dia que essas coisas aconteceram e nada. Esse verbo é o pisomen no imperfeito, usado como verbo do desejo, indica a falta de realizar o desejo ou dar a falsa percepção de que não pode ser realizado. Ou seja, já se passaram 3 dias, o que os fazia considerar que era caso encerrado. 3 dias, caso encerrado. Não era este o nosso remidor, não era este o nosso libertador, não era este o que haveria de redimir a Israel, o que libertaria o povo do domínio romano. Amados, este é o perigo que permeia nossa trajetória cristã. Quando surgem circunstâncias adversas, fatos contrários à nossa expectativa, e somos inundados de incredulidade, de desesperança, já não mais cremos totalmente que Ele está e é o controlador de toda e qualquer situação. Ficamos como o salmista lá no Salmo 77, rejeita o Senhor para sempre. Acaso não se torna novamente propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Olha só, na sua ira terá reprimido as suas misericórdias. Vocês observaram que o primeiro passo que leva ao abatimento, questionamentos e murmurações é a incredulidade, e o outro elo é a falsa percepção de que a situação possa mudar, e aí surgem as queixas da desesperança. Jesus sempre exaltou a fé e a requereu quando encontrava dúvidas, incerteza nos corações das pessoas com quem não tinha contato. Sobre o centurião a quem Jesus curou o criado, ele disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. A mulher cananeia, a quem Jesus curou a filha endemoniada, ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Ao paralítico levado pelos 4 amigos que o introduzem pelo eirado à presença de Jesus, disse, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Jesus censurou, repreendeu até os seus discípulos quando, diante de circunstâncias
não manifestaram a fé que ele buscava. E em seus memoráveis sermões, no capítulo 18:8, Jesus deixa a advertência mais contundente sobre a fé. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é a pergunta que cala e que grita ao mesmo tempo para a sociedade e até mesmo entre a igreja. Achará fé entre os seus eleitos? Achará fé entre a população? Temos demonstrado fé em Cristo como aquele que controla todas as situações? Ou a nossa fé está nas notícias propaladas, mentirosas, enganosas, falsas? Onde está a nossa fé? Nós vamos parar nesse versículo. E queríamos fazer 5 aplicações. Diante daquilo que você ouviu nessa primeira parte do texto, entre os versículos 13 ao versículo 35, jamais deixe o teu coração, uma vez convertido, ao ouvir a pregação, ao dirigir-se para esse local de nossas reuniões, para adoração e louvor, ser contaminado pela evasão da fé, do esfriamento da fé, do esvanecer da tua fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nos caminhos e caminhadas pelas sendas da vida, reflita, pondere, traga ao coração que a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus é o meio pelo qual Deus demonstra o seu amor, o amor que salva, e que a ressurreição é o completo motivo da alegria e da paz perpétua, contínua, plena, que aconteceu nos discípulos e deve acontecer na minha vida também. Deus me amou e Ele jamais me abandonará. Nem vida, nem morte, nem perigo, nem espada, nem fome, nem nudez, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nada pode mais nos apartar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, nada mais. A demonstração maior de que Ele me amou está lá na cruz. Olhar para a cruz e contemplar Jesus ali crucificado, e contemplar Jesus ser tirado por José de Arimateia e Nicodemos, de ser sepultado, demonstra tão somente que Ele apresentou o único sacrifício aceito por Deus. Mas eu não posso deixar de ver a ressurreição. A ressurreição, amados, que me traz à mente de que o motivo da minha alegria, o motivo da paz que eu experimento, não é porque o mundo queira produzir paz, é porque a paz dele na minha vida vai continuar plena, até ele voltar. Terceiro, ouça as pregações, escute os ensinos, mas veja neles não a erudição, o poder persuasivo de argumentos dos pregadores, mas de forma inigualável e altamente desejável, a pessoa mais importante e real para você, Jesus Cristo, o Senhor. Qualquer que seja a mensagem, por qualquer que seja o pregador, ela só deve ter um centro, ela só deve ter um alvo, é mostrar para você Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Qualquer outra coisa não é mensagem do Evangelho. Não permita, quarto lugar, que preocupações ante a visão de uma sociedade corrupta, maligna, sem justiça, sem compaixão, sem amor, te leve a perder a esperança e a fé. De igual modo, a tristeza exacerbada que entorpece, embota
e freia as nossas ações. Quinto, falem mais com Jesus. Paulo nos orienta a orar sem cessar. Portanto, amados, desde aquele momento em que o véu foi rasgado, o nosso acesso a Ele é instantâneo, é imediato. Porque Ele prometeu que Ele, o Pai, viria e faria morada em nós, e que Ele enviaria o Seu Espírito para estar continuamente em nós. A presença dEle nunca mais saiu ou sairá de você e de você dEle. Que o Senhor nos leve a compreender e a entender a intensidade da intimidade que devemos ter para com Ele. Ó Jesus, nós reconhecemos que muitas vezes temos claudicado na nossa caminhada e trajetória de vida cristã, ora nos deixando entristecer o coração de tal forma que travamos nos nossos comportamentos, nas nossas ações. Por outro lado, Senhor, aquela fé operante, aquela fé firme, aquela fé que Tu deseja de todos que Te adoram em espírito e em verdade, se torna vacilante. E, em algumas vezes, nem mesmo aparece nas nossas ações. Ficamos na nossa incredulidade, crendo nas coisas que muitas vezes podemos apalpar ou sentir ou detectar pelos nossos sentidos, e tão somente isso e nada mais do que isso. E as coisas sobrenaturais, as coisas maravilhosas que dizem respeito à tua ação, nós passamos por elas apercebidos porque não cremos. Não cremos que Tu caminhas conosco. Não cremos que Tu estás ao nosso lado quando o mal se aproxima para nos guardar, nos proteger. Não cremos, Senhor, na palavra que é tantas vezes anunciada e como que sentido comichões no ouvido, nós queremos ouvir mais, ouvir e ouvir mais, mas não queremos ver, não queremos ouvir com o entendimento espiritual para sermos edificados. Ó Senhor, quebranta o nosso coração, para que voltemos novamente àquele mesmo fervor, aquela mesma alegria, daquele momento, Senhor, em que percebemos o estado em que nos encontrávamos e que a única solução estava ali diante de nós, radiante, poderosa, para nos livrar. Ó Jesus, caminha conosco durante o decorrer dessa semana, lado a lado, mas retira de nós os olhos da incredulidade para que Te vejamos, Senhor. Não permita que a tristeza diante da situação que assola a nossa sociedade, a nossa família com essa pandemia, cause tanta tristeza que não consigamos mais nos alegrar, Senhor, contigo e com o Teu poder. Leva-nos, Senhor, a momentos tão grandiosos como aqueles experimentados pelos Teus discípulos após verem a Cristo Jesus ressuscitado. Que a graça, o amor, a consolação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe, dê uma excelente semana e que possam continuar ligados junto conosco, aguardando os momentos em que estaremos mais uma vez trazendo a vocês a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.